Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 23 de abril, e eu sinto uma alegria grande no meu coração, porque estamos juntos aqui em torno da Santa Palavra de Deus, aqui no canal Dom Paulo Jackson e também por meio da Rádio Maria. Você que nos acompanha, meditemos juntos a Santa Palavra, rezemos com aquilo que Deus quer nos comunicar de Sua Palavra no dia de hoje. Durante esta semana inteira, nós estamos lendo relatos de aparições do Cristo ressuscitado. Hoje encontramos o texto de Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos praticamente concluindo uma semana inteira de relatos de aparições do ressuscitado. Amanhã, domingo, dia do Senhor, teremos a aparição de Cristo ressuscitado aos discípulos, aos 10, na ausência de Tomé, e depois aos 11, com a presença de Tomé. Este texto que acabamos de ler faz parte do chamado segundo final do Evangelho de Marcos. O final original do Evangelho de Marcos é um pouco perturbador, exatamente porque diz que as mulheres fugiram do túmulo cheias de medo e não contaram nada a ninguém. Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 8. Esse é o final inicial, primeiro, do Evangelho de Marcos. Os membros da comunidade de Marcos perceberam mais tarde que havia mais coisas a serem ditas. Isso está nos versículos 9 a 20. É o chamado segundo final do Evangelho de Marcos, fruto da reflexão de fé das comunidades marcanas, das comunidades do evangelista São Marcos, que muito provavelmente estão no ambiente no território de Roma. Portanto, esse material de Marcos 16, de 9 a 20, é material canônico e, portanto, é material inspirado. Só que não é material autenticamente marcano. É um material que foi escrito um pouquinho depois que Marcos terminou o seu evangelho. Os elementos essenciais do querigma estão presentes nos versículos 1 a 8. O túmulo vazio, o anjo que anuncia
a ressurreição do crucificado e a ordem de seguir para a Galileia. Essas três coisas são fundamentais e elas estão presentes nos versículos 1 a 8. O túmulo vazio, o anjo anunciando a ressurreição de Jesus Cristo e a ordem dada às mulheres para que elas transmitam aos apóstolos e estes devem seguir para a Galileia, porque lá na Galileia eles encontrarão Jesus ressuscitado. O texto de hoje, versículos 9 a 15, preenche duas lacunas. A primeira lacuna é uma aparição do ressuscitado propriamente dito. E a segunda lacuna é o mandato missionário universal, assim como aparece no Evangelho de Mateus. Algumas pessoas, alguns membros das comunidades de São Marcos Evangelista, sintetizam três aparições. A primeira aparição a Maria Madalena, a segunda aparição aos discípulos de Emaús, como aparece lá no Evangelho de Lucas, e a terceira aparição aos 11 apóstolos. Como é característica de São Marcos, eles precisam superar a cegueira e a falta de fé. Percebam que o texto do Evangelho de hoje repete 3 vezes. No final do versículo 11, ali se diz que os apóstolos não quiseram acreditar na narrativa de Madalena. No final do versículo 13, ali se diz que os apóstolos não deram crédito à narrativa dos 2 discípulos de Emaús. E finalmente, no versículo 14, Jesus repreende a falta de fé deles, a dureza do coração deles, porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto. Então, esta é uma característica muito própria do evangelista São Marcos. Os discípulos de Jesus no Evangelho de Marcos sempre precisam superar a cegueira e a falta de fé. Feita, portanto, a experiência de encontro com o ressuscitado, a Igreja está pronta para testemunhá-lo. A ressurreição e suas consequências é a alegre notícia que deve ser comunicada pelo mundo inteiro. Assim, no texto do Evangelho de hoje, nós encontramos estas duas lacunas superadas. Marcos não apresenta somente uma narrativa de aparição do ressuscitado, mas ele descreve 3 narrativas. A aparição a Maria Madalena, versículos 9 a 11. A aparição aos discípulos de Emaús, versículos 12 e 13. E a aparição aos 11 discípulos enquanto comiam, versículo 14. Desta forma, como Marcos não tinha apresentado ainda nenhuma aparição do Cristo ressuscitado, agora, neste segundo final, apresenta 3 aparições do ressuscitado. E o segundo elemento, como já ouvimos, o segundo elemento é o mandato missionário universal, como aparece no versículo 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Uma coisa muito bonita que eu percebo nesse texto do Evangelho de hoje é que a comunidade marcana faz o Evangelho crescer. Isto é, a comunidade ouve o Evangelho, medita a palavra de Deus, reflete e reza a palavra de Deus. E percebe que estão faltando estes 2 elementos, narrativas da aparição do ressuscitado e o mandato missionário universal. Assim, a comunidade marcana de Roma faz o Evangelho crescer, isto é, reflete, amplia e ajuda o Evangelho de Marcos a ter um final
mas de acordo com a fé cristã. Se nós ficássemos com o versículo 8º, seria um final meio constrangedor, porque as mulheres fogem do túmulo e não contam nada a ninguém. É como se o evangelho morresse no versículo 8º, não houvesse mais continuidade do evangelho e da aparição do ressuscitado no seio da igreja, no seio das comunidades cristãs. Se por um lado aparece o elemento da dureza do coração dos discípulos que não querem acreditar na ressurreição, gradativamente, ao fazerem a experiência de encontro pessoal com Cristo, eles têm clareza e consciência da presença do ressuscitado. É por isso que no versículo 15 eles podem verdadeiramente anunciar que Jesus está vivo e eles anunciam pelo mundo afora, no mundo inteiro, o Evangelho, a grande e bela boa notícia a toda criatura. E essa boa notícia, esse querigma, fundamentalmente, é comunicar aos outros que Jesus está vivo e disso nós somos testemunhas. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.